Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Tecnologia em Jogo. Se você não me conhece, meu nome é José Ricardo, eu sou professor e pesquisador. E hoje, galera, nós vamos falar aí de um tema super quente aí na atualidade, tá? Que é o blockchain, né? A gente vai ver como é que o blockchain funciona, tá? Toda a parte, estrutural e funcional aí do blockchain, já que essa é a tecnologia aí que permeia, né, a maior parte, se não todos, né, as criptomoedas que nós conhecemos na atualidade, tá? Então é uma tecnologia aí super relevante, né, e vale a pena conhecer. Bom, pessoal, então para a gente iniciar aqui a nossa compreensão sobre o blockchain, né, e como funciona, por exemplo, essas carteiras aí de criptomoedas, né, toda essa infraestrutura, eu trouxe esse projetinho aqui chamado Demo do Blockchain, que basicamente, né, ele vai demonstrar todo o processo aí de como o blockchain funciona. Então, para a gente começar a entender o blockchain, a gente precisa partir de um item importantíssimo para o blockchain, que é o que a gente chama de código de hash, né, ou hash code. E o código de hash, o que a gente usa no blockchain é esse algoritmo, tá? SHA-256, né? O SHA-256 ele é um código de hash que usa aí 256 bits, né? E ele te gera uma chave composta aí de 64 caracteres alfanuméricos. E o que é um hash, né? Um hash ele é uma chave, né, um código que é gerado baseado no conteúdo. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho essa caixa de dados. Vou colocar meu nome aqui e reparem que à medida que essa informação ela vai sendo modificada, eu gero um código de hash novo, tá? E, inclusive, né, se eu chegar aqui e colocar, por exemplo, o R minúsculo, vocês vão ver que o código de hash ele é diferente, né, do código em maiúsculo, olha. Aqui eu tenho o R minúsculo, maiúsculo, e aqui eu tenho R minúsculo, tá? Já que ele usa aí, né, a caixa do texto, né, da letra para poder gerar o hash. Então, aqui ó, o finalzinho aqui é 79, né? Você pode ver com R minúsculo, o finalzinho é 4B. Então, pessoal, esse código de hash, ele é importantíssimo para o blockchain, tá? E, novamente, né, o código de hash ele é baseado no conteúdo da informação. Então, se essa informação aqui ela muda, o código de hash também vai ser alterado. Bom, aqui agora eu tenho essa guia bloco, né? Então, eu vou entrar na guia bloco aqui. E aí reparem que o bloco, né, ele já tem algumas outras informações. Então, aqui eu tenho o número do bloco, aqui eu tenho essa informação de nonce, que a gente vai ver mais para frente o que, que é. Né? Novamente, aqui eu tenho os dados, tá? Que esse bloco ele vai armazenar. E aqui eu tenho o hash. Né? Então, o hash baseado numa, num, numa, num conteúdo vazio, como está aqui, ele gera, né, esse hash aqui. E aí, pessoal, um ponto importante, né, vocês podem perceber aqui, que esse hash ele inicia com 4 zeros. Né? Então, todo hash que inicia com 4 zeros aqui no blockchain, a gente diz que ele é um hash válido, né? Que ele é um bloco válido. Tá? E além de ele ser um bloco válido, ele é um bloco assinado, né? Ou bloco válido ou bloco assinado, tá? A gente pode usar esses dois termos. E aí, se eu vier aqui e digitar, por exemplo, meu nome novamente, reparem que o bloco, né, ele ficou em vermelho, né? Ele ficou em vermelho por quê? Porque esse hash aqui, ele não inicia mais com os 4 zeros, tá? Ele inicia com um valor diferente de 4 zeros. Então, ele é um bloco, né, um inválido, ele é um hash inválido. E aí entra esse nonce, né? O que é esse nonce? Esse nonce é justamente um valor que eu vou colocar para poder, né, chegar no código de hash que inicie-se com 4 zeros, né, para ele se tornar um bloco válido. Tá? Então, eu vou digitar aqui, ó, 1, repare lá que o hash vai mudando, né? Então, 2 ainda continua inválido, olha. 3, né? E eu vou digitando até chegar a um valor
que eu vou obter ali o início do hash com 4 zeros. Tá? Então, eu posso ficar aqui muito tempo, né, para poder achar, e isso vai ser demorado, conforme vocês podem ver aqui, né? Estou digitando vários valores e está difícil de encontrar algum que inicie com zero. E aí eu tenho esse código, esse botão aqui de minerar, tá? Esse minerar, o que que ele faz? Ele vai justamente, né, encontrar um número, tá, que vai fazer esse hash, né, baseado nesse conteúdo, tá? Ele vai fazer esse hash aqui, né, ser o hash válido, ou seja, inicializar com 4 zeros. Então, eu vou clicar aqui em minerar. Então, repare que o número correto é 20972, né? Então, ele minerou, tá? Encontrou, né, esse hash aqui válido, né? Começando aí com 4 zeros, e agora o meu bloco está validado, ele está assinado. Se eu, porventura, chegar aqui e colocar 1, repare que já invalidou de novo, né? Porque vocês reparem que não inicia com 4 zeros. Então, o correto aqui é o 2, tá? O correto é o 2 para essa informação, né? Se eu colocar aqui R minúsculo, vocês vão ver que, novamente, né, eu vou ter meu hash está invalidado, né? E aí eu vou precisar agora encontrar um outro número que, com essa informação, ele valide esse código de hash. Tá? Então, eu vou clicar aqui em minerar novamente. E aí o número agora é 37692. Então, repare que o hash, né, ficou válido novamente, tá? Então, meu bloco está assinado e está validado. Bom, pessoal, agora a gente vem aqui para essa aba Blockchain, né? Então, nós entendemos o hash, entendemos o bloco, agora vamos vir aqui para Blockchain. Tá? Então, o que é o blockchain? Né? Blockchain, ele é um conjunto de blocos, tá? Ou seja, realmente é uma cadeia de blocos, olha, interligados, né? Com aquelas informações que nós vimos aqui anteriormente. Então, tem o bloco, né? O ID do bloco, tá? O ID1, o ID2, o ID3. Eu tenho o nonce, né? Que vai validar, tá? O meu bloco, né? Tenho aqui a caixa de dados. E repare que aqui eu tenho o meu hash, esse hash está validado, né? Porque começa com 4 zeros, tá? E aqui eu tenho prévio, né? O bloco prévio. Então, repare o seguinte, nesse bloco 2, o meu bloco prévio, ele é esse bloco aqui, ó, que tem esse código de hash, né? Final 748F, olha aqui, final 748F. Esse outro aqui, o bloco 3, né? Como ele é o bloco seguinte ao 2, então ele vai ter essa caixa prévio aqui, vai ser o quê? Vai ser o código de hash do bloco 2, tá? E assim sucessivamente, né? Essa cadeia de blocos ela pode ser realmente bem extensa, tá, pessoal? Né? E é justamente como o blockchain funciona, tá? Uma cadeia de blocos realmente bem extensa, né? E vai referenciando aos blocos anteriores. E aí, repara o seguinte, se eu chegar aqui e digitar, por exemplo, vou mudar esse valor, tá? Vou colocar aqui o meu nome, ó, Ricardo. O que aconteceu aqui? Né? Esse bloco ele ficou inválido, né? O bloco 4 ficou inválido e o bloco 5 também ficou inválido. Né? Por que o bloco 5 ficou inválido? Porque o bloco 5 ele referencia a esse bloco aqui, a esse hash, ó, conforme vocês podem ver aqui. Só que esse hash, né, primeiro, ele não é um hash, ele não é um bloco válido, né, porque ele não começa com zeros, ó. Esse bloco aqui não começa com zeros, né? E porventura, esse bloco 5 aqui, né, ele vai também ser inválido porque repare que ele não começa com zeros, né? E para ele calcular esse hash, ele precisa do hash anterior, tá? E mais esse sinal se o conteúdo, né? E como o bloco anterior, tá? Ele está inválido, né? Então, obrigatoriamente, tá? Esse bloco 5 e todos os posteriores também ficariam inválidos, conforme vocês podem ver aqui, né? E aí, o que eu preciso fazer para acertar esse bloco, né, para assinar ele novamente? Eu tenho que minerar esse daqui, né, gerar um nonce correto. Então, eu vou clicar em minerar.
Vocês reparem que, né, é um processo um pouco complicado, um pouco mais, né, computacionalmente expansivo, né? E aí ele gerou aqui, ó, acertou aqui o hash, tá? Só que agora eu preciso também minerar esse daqui, né? Porque esse hash mudou, tá? Obrigatoriamente esse hash aqui tem que mudar. Então eu vou clicar aqui em minerar, tá? E ele obteve aqui o nonce para poder, né, gerar esse hash correto. Então, pessoal, reparem que no blockchain, né, se eu alterar um bloco, tá, dentro dessa cadeia de blocos, ó, vou colocar meu nome aqui. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar minerar esse, achar um nonce, né, correto para esse bloco. Vou precisar achar um nonce correto para o 3, um nonce correto para o 4 e para o 5. Tá? Então, é por isso que a gente diz, né, que é complicado você alterar uma informação no blockchain já armazenado, porque computação desse nonce realmente é um processo bem pesado, né, porque ele vai requerer que você calcule para todos os blocos posteriores o nonce correto, né, para tornar essa cadeia de blocos, né, uma cadeia válida. Tá? Então, vou voltar aqui para a informação correta. Ó, né? Então, voltando para a informação anterior, todos os blocos estão válidos porque eu não alterei mais nada. Tá? Então, a gente diz, né, que o blockchain ele tem essa segurança porque você calcular, né, você minerar esse nonce realmente é um processo bem complexo e que exige um alto poder computacional, né? Tem um grande custo computacional. Bom, pessoal, então agora que a gente entendeu o que é um blockchain, né, vamos para essa aba aqui distribuído, tá? Bom, o que é um blockchain, né? Na verdade, como a gente conhece atualmente, tá? O blockchain, ele é, né, aquele bloco que nós vimos aqui, tá? Distribuído, né, em várias máquinas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, no A, máquina A, né, vamos dizer, o peer B, né, máquina B e máquina C, tá? Repara o seguinte, ó, eu tenho aqui o bloco 2, né, com o mesmo nonce, com o mesmo hash, tá? Termina aqui com BD84. Aqui, mesmo nonce e mesmo hash, terminando com BD84, né? E também, tá? O mesmo nonce e o mesmo hash, terminando com BD84 para todos os nós, né? Para todos os blocos, vamos dizer assim, tá? Desse blockchain em todas as máquinas. Tá? Então, isso, né, ele permite, por exemplo, que eu faça uma validação. Tá? Vamos supor, né, que eu venha aqui nesse bloco 3, por exemplo, tá? Nessa máquina A aqui, e aí eu coloque o meu nome, para vocês não esquecerem. Coloquei meu nome aqui. Olha só, esse bloco ele ficou vermelho, né? Consequentemente, o próximo também vai ficar, tá? Por conta aí do hash prévio, que está diferente, né? Não é mais um bloco validado, assinado. Consequentemente, pessoal, reparem que aqui, né, eu gerei um hash que termina aqui com EC7F. E aí, aqui embaixo, ó, esse bloco 3, né, ele está aqui, ó, nessa máquina B, ele termina com 85DD, ou seja, é diferente, né? E o próximo aqui? O próximo, o bloco 3, né, da máquina C, olha aqui, ele termina com 85DD, que é o mesmo daqui de cima, né? Então, se eu tentar, por exemplo, de alguma forma violar o conteúdo desse bloco aqui, né, dentro do blockchain na máquina A, como é que eu faço a validação? Eu verifico, né? Esse hash aqui, ele é o mesmo desse? Da outra máquina? Não, é diferente, né? É o mesmo dessa máquina aqui? Não, também é diferente. Mas, repare que esse hash aqui, né, 85, final 85DD, para o bloco 3, ele é o mesmo, né, daqui de baixo, 85DD da máquina C. Tá? Consequentemente, né, eu ganho pela quantidade. Né? Eu tenho aqui uma quantidade maior
de blocos, né, que tem o mesmo hash em mais de uma máquina. Então, eu detecto, tá, que esse bloco aqui ele foi violado, né, porque só ele, tá, possui esse hash diferente, né, em comparação com outras máquinas. E dessa forma, né, o blockchain, a tecnologia de blockchain, ela consegue justamente detectar, né, fazer aí uma validação, tá? Primeiramente baseado aqui, né, nessa assinatura do bloco, que está diferente para esse caso, né? E aí, se eu minerar esse bloco aqui, eu vou gerar um hash diferente, né? Porque eu vou gerar um hash baseado no conteúdo e aí esse sinal você vai mudar também. Consequentemente, eles vão ser diferentes, tá? Dos blocos, né? Das outras máquinas. Então, eu consigo, né, o blockchain ele consegue fornecer esse tipo de validação, uma validação distribuída, considerando quantos blocos, né, são idênticos na rede, tá? Na rede de blockchain. Então, só recapitulando aqui, nesse caso, né, a gente detectou que somente o bloco 3, né, na máquina A, ele é diferente, porque os outros dois, né, eu tenho dois blocos aqui, ó, blocos 3, né, em duas máquinas diferentes que têm o mesmo código hash. Tá? Então, consequentemente, eu ganho pela quantidade. Né? Então, eu detecto que esse bloco 3 na máquina A, ele foi violado. Né? Então, essa é a segurança do blockchain distribuído. Tá? Se eu voltar aqui para o conteúdo anterior, e aí você repare que no conteúdo anterior, né, eu tenho aqui ó, 85DD, 85DD e 85DD. Tá? Então é dessa forma que o blockchain, né, ele garante aí uma validação distribuída. Né? E só lembrando, pessoal, que essa cadeia de blocos, né, ela é uma cópia, tá? Essa cadeia ela está distribuída, né? Essa cadeia de blocos aqui, ela é distribuída por centenas de máquinas aí na rede, tá? A mesma cadeia, né? Justamente para poder fazer essa validação, tá? Existe uma replicação, né, dessa cadeia de blockchain. Bom, só que não adianta nada, né? Eu ter um conjunto de blocos aqui sem nenhuma informação pertinente, né? Nenhuma informação que vai me trazer algum tipo de benefício. Então a gente vem para cá, para essa aba chamada tokens. Bom, nessa aba chamada tokens, pessoal, reparem que eu tenho a mesma coisa, bloco A, né? Tenho, desculpa, máquina A, né? E em cada máquina eu vou ter o conjunto de blocos. Então, tem o ID do bloco, tem o nonce, que nós já vimos o que é, tá? E aqui, olha, eu tenho o conjunto de dados, né? Que seriam aqueles dados ali. Só que agora eu tenho uma informação, né, monetária, tá? Uma informação de valor, né? Então, por exemplo, eu estou falando aqui, ó, nessa primeiro registro, eu estou falando que eu transferi R$ 25, né, do Darcy para esse usuário, Bingley, né? E esse bloco, né, ele foi computado com essas informações, gerado o hash, né? E aí eu tenho aqui, ó, novamente um conjunto de blocos, tá? Formando essa cadeia de blockchain, né? Cada bloco desse contendo aí uma informação de transação financeira, tá bom? Agora sim, né, eu tenho informação relevante, tá, armazenada nesses blocos, e um ponto importante que vocês podem reparar é que eu tenho, né, uma quantidade diferente de transações em cada bloco, tá? Eu não tenho um número, né, específico de transações por bloco, tá? Eu tenho esse número é variável. Novamente, pessoal, essa informação ela tem que estar, né, idêntica nos outros blocos das outras máquinas também. Olha aqui, ó, bloco 2, né? Eu tenho o valor 9767. Aqui no bloco 2 da máquina B,
né, do nó B, a mesma coisa, 9767, da máquina C, 9767, tá? O que garante aí, né, uma idoneidade, tá, desse bloco, né? Que ele é o mesmo em várias máquinas, vamos dizer assim, tá? Ele tem o mesmo hash em várias máquinas. Se eu chegar aqui, por exemplo, né, e alterar esse valor, vamos colocar aqui 90. Reparem que, novamente, a gente teve um hash gerado, né, com valor não assinado, né, já que ele não começa aqui com 4 zeros, ou seja, ele é um valor, é um hash, né, não validado, e, consequentemente, os meus próximos blocos também serão invalidados, tá? E reparem aqui, ó, que o hash ele mudou, né? Aqui o final B300 e aqui, ó, F5D8 e F5D8, né? Consequentemente, a gente consegue detectar que esse bloco aqui ele tá, né? Houve uma fraude nele, justamente porque eu tenho duas máquinas que, para esse bloco 2 aqui, né, eu tenho o mesmo código de hash, tá? Então, eu consigo detectar, né, que houve essa violação, tá bom? Então, voltando aqui, 9767, agora o valor fica correto, né? E aí, repare o seguinte, pessoal, eu tenho aqui, né, uma transferência de replay de 9767 para o Lambert, né? Só que eu não sei se o replay ele tem esse valor em conta, né? Como é que eu identifico aqui que o replay ele tem esse valor em conta? Então a gente vem aqui para o próxima aba, Coinbase, tá? Então repare que nessa próxima aba aqui a gente tem o bloco, né? O número do bloco, a gente tem o nonce, que a gente já viu. Agora a gente tem uma Coinbase, tá? Então o que eu estou falando nessa Coinbase? Estou falando aqui, ó, que eu transferi, né, que o Anders, ele, né, ele recebeu aí R$ 100, tá? De alguém, né, vamos dizer assim. Então, ele iniciou a conta dele com R$ 100, tá? Por isso que eu tenho essa informação de Coinbase aqui. Consequentemente, né, se no próximo bloco o Anders gerar aqui uma transação de R$ 10 para a Sofia, será que o Anders tem R$ 10, né? Reparem aqui que nesse bloco aqui, eu também transferi mais R$ 100 para o Anders, tá? Ele já começa aqui com, né, com mais R$ 100, que ele é um cara legal. E aí, pessoal, repara o seguinte, eu estou transferindo aqui, estou fazendo uma transação de R$ 10 do Anders para a Sofia. Será que o Anders ele tem esse dinheiro em conta? Né? Como eu tenho essa informação do bloco prévio aqui, ó, eu posso vir aqui, né? Ó, final CC5. Então, vem para esse bloco aqui, CC5. O Anders tem R$ 10, né? Ele tem R$ 100 na conta. Então, essa informação, ela, né, ela é validada, por quê? Porque o Anders tem R$ 100. Então, ele pode, né, transferir 10, transferir 20, transferir 15 aqui, transferir mais 15, tá? Então, essas informações, né, elas são validadas com os blocos anteriores. Então, se aqui, por exemplo, eu transferisse, né, mais um valor, vamos supor, R$ 10 do Anders para outra pessoa, né, eu viria aqui, ó, aqui eu estou falando que o bloco prévio é final 617, então eu viria para cá, para esse bloco, e verificaria, né, quanto ele tem e quanto ele gastou, para eu poder combinar, né, e fazer o cálculo de quanto ele tem em conta. Tá? Então é dessa forma que o blockchain trabalha, né? Eu tenho esse Coinbase para informar para mim, né, quanto o usuário ele tem, tá, de valor em conta. E repare o seguinte, pessoal, se eu alterar o Coinbase aqui, repare que eu vou ter também novamente, né, uma informação aí de inconsistência, tá? Que vai estar diferente nos outros blocos, né? Então, todas essas informações no blockchain, elas precisam ser idênticas, né, para poder elas serem validadas, tá? E é dessa forma, pessoal,
né? Dessa forma aí que a maioria das criptomoedas trabalham, né? Utilizando a tecnologia de blockchain, tá? Algumas, né, colocam mais informações, outras colocam, né, informações diferentes, e a gente tem essas diferentes criptomoedas, Ethereum, Bitcoin, né? Mas a tecnologia de blockchain, como a gente viu aqui, tá? Ela é uma tecnologia que ela permeia todos essas criptomoedas, tá bom? Bom, pessoal, então espero que vocês tenham curtido o conteúdo desse vídeo, né? Como eu falei, o blockchain, ele é uma arquitetura muito importante, inclusive tem jogos, né, que trabalham com NFT, né, e estão se tornando muito comuns aí no mercado. E todas essas arquiteturas, né, de criptomoedas e de NFT, elas utilizam aí, né, o blockchain, tá, por trás dos panos, né, como arquitetura aí de validação e de armazenamento, tá? Então espero que nesse vídeo aí tenha ajudado vocês a entender um pouco dessa arquitetura. Então se você tem alguma dúvida, né, tem alguma sugestão para os próximos vídeos, ou até para esse vídeo mesmo, tá, tem algum comentário, deixa aqui nesse campo de comentários, tá bom? Então espero que vocês tenham curtido o vídeo e a gente vai ficando por aqui. Até a próxima, pessoal!